Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira nós vamos iniciar aí a semana da última semana do estudo do livro das Crônicas. Então essa semana vamos terminar. Hoje vamos falar do capítulo 23 até o capítulo 25. E o tema do devocional, na verdade, provavelmente vai ocupar aí boa parte da nossa semana, é para falar da queda de um reino. Então, deixe-me ler aqui um texto, vou pegar um texto um pouco mais longo nesta manhã, que é do versículo 14 até o 17 de 2 Crônicas 25. Então, 2 Crônicas 25, do 14 até o 17. Diz assim: Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Bom, o cronista agora vai relatar o ocaso do reino do sul, do reino de Judá. Ele vai começar a descrever agora como esse reino, que começou muito bem, especialmente nas mãos de Davi, mas também nos seus primeiros filhos, mas em algum momento isso degringolou ladeira abaixo, e nós vamos ter a história agora de 4 reis que vão representar muito bem essa queda, que são os reis Amazias, esse que a gente está falando hoje, Uzias, Jotão e Acás. Lembrando que o rei Uzias, ele teve como seu profeta, como seu principal conselheiro, o profeta Isaías. Ainda assim, ele não conseguiu fazer um bom reinado, na verdade fez um reinado bem ruim. Mas enfim, esses 4 reis são 4 reis infiéis do reino do sul, reino de Judá. O reino de Israel, o reino do norte, já havia caído há muito tempo na depressão espiritual, na apostasia espiritual, já estavam completamente derrotados. Mas falando aqui, nesse caso específico do Amazias, esse texto que acabamos de ler, nós percebemos aqui alguns detalhes que vão nos mostrar o porquê esse rei acabou caindo realmente em declínio e como ele levou também toda a nação do sul junto com ele para esse declínio. A primeira coisa que percebemos aqui é a fascinação de Amazias pelos reis, pelos deuses falsos. Como os deuses falsos fascinaram o coração deste rei, né? Como esses deuses falsos conduziram o coração deste rei para o declínio. Deixa eu ler aqui um versículo, aliás, relê-lo, né? Já lemos, mas deixa eu ler novamente, que é o versículo 14. Fala assim: Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então, Amazias ficou admirado por deuses comprovadamente falsos. Isso nos chama a atenção. Olha só, Amazias vai para a guerra contra o povo de Seir, derrota esses homens, derrota o povo de Seir, né? Derrota esses inimigos, e volta para casa trazendo os deuses deles. Esses deuses já haviam mostrado que eram deuses falsos. Ainda assim, Amazias seguiu a esses deuses, mesmo eles sendo comprovadamente falsos. Aqui vale a pena fazer 2 ponderações. Primeira ponderação:
O que são deuses falsos? Deuses falsos podem ir de um extremo, que é estátuas, estatuetas, homens em lugares de Deus, né? Romanos vai dizer que a criação no lugar do Criador. Então, essa adoração pode ir realmente de deuses falsos, representados ali por estatuetas, por estátuas, por imagens ou coisas afins, mas ela pode ir para um outro extremo, que são coisas que são essencialmente boas, mas que podem se tornar deuses, como, por exemplo, a saúde, ou a família, ou o dinheiro. Então, essas coisas, todas elas podem se tornar um deus. Como eu sei que algo é um Deus na minha vida? Como eu sei que algo pode ocupar o lugar de Deus na minha vida? É quando eu busco naquela coisa, e aí pode ser o dinheiro ou um homem, né, um santo, por exemplo, quando eu busco nestas coisas a alegria e a saciedade que eu só vou encontrar em Deus. E quando esses deuses falsos, eles não conseguem, porque essa é uma característica singular do Deus falso, ele não consegue entregar aquilo que ele promete. Então, quando eles não entregam aquilo que promete, normalmente as pessoas entram em crise, porque elas estavam esperando tudo daquele Deus. É muito comum, né? Hoje talvez um pouco menos, mas era muito comum pessoas se tornarem devotas, por exemplo, de Santo Antônio, mas quando ele não dava o casamento que a pessoa esperava, ela punia o santo, né? Colocava a imagem ali de cabeça para baixo, outras coisas afins, para poder meio que de certa forma punir o Deus. Mas por quê? Porque o Deus não entregou o que ela estava esperando. Outro exemplo que podemos dar aí sobre o que são deuses falsos ou como tratamos esses deuses é como as pessoas enxergam o dinheiro. Nós já vimos centenas e centenas de histórias de pessoas que têm muito dinheiro, mas que não encontram a felicidade, que a vida está completamente destruída. E eu estou dando um exemplo apenas. E mesmo assim, pessoas com poucos recursos financeiros, eles olham para o dinheiro e pensam, se eu tivesse dinheiro, todos os meus problemas estariam resolvidos. Então isso são deuses falsos, deuses que não entregam exatamente aquilo que prometem. Bom, como lidar com deuses falsos? Essa é a segunda ponderação. De que maneira eu posso então deixar a idolatria? Será que é me revoltando contra esses deuses falsos? Será que é quebrando as estátuas de deuses falsos? Não adianta mudar isso exteriormente, isso tem que ser mudado no coração. E só há uma maneira de destronarmos os deuses falsos no nosso coração, é estabelecendo um novo rei, é estabelecendo um novo trono. Então, de maneira prática, como que nós destruímos os deuses? Amando o Deus verdadeiro, nos entregando ao Deus verdadeiro, servindo ao Deus verdadeiro, ouvindo as instruções do Deus verdadeiro, nos relacionando com esse Deus verdadeiro através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra. Dessas formas, ou dessa forma, amando mais o Deus verdadeiro, nós vamos deixar a idolatria. O que muita gente faz às vezes é tentar deixar a idolatria odiando os deuses falsos. Isso não vai acontecer porque o nosso coração comprovadamente corrupto vai sempre buscar os deuses falsos. Bom, essa foi a primeira coisa que percebemos em Amazias. A segunda coisa é a sua rejeição à instrução do Senhor. Veja aí o versículo 16. Fala assim: enquanto ele ainda falava, o profeta, né, que foi questionar o rei, enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu o profeta, dizendo: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? Bom, Amazias demonstrou toda a arrogância do pecado. Se tem algo que acompanha o pecado, é a arrogância. Alguém certa vez me perguntou: pastor, será que alguém no inferno pode se arrepender e ser salvo? Eu disse para essa pessoa o seguinte: a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: como ela se arrependeria se ela se sente orgulhosa dos feitos dela? Uma maneira de exemplificar isso dizendo: se você chegasse no inferno agora, você não encontraria ninguém dizendo assim: eu estou aqui por causa dos meus pecados. Você encontraria pessoas dizendo: eu estou aqui porque Deus é mau. Porque o coração deles não se arrepende, é arrogante. E aqui nós vamos ver exatamente
a maneira como Amazias tratou o profeta, aquele que estava conduzindo a palavra de Deus, e lembrando sempre que hoje o profeta é a Bíblia é o nosso principal profeta, mas voltando aqui ao assunto de Amazias, ele tratou o profeta com extrema arrogância. A condição de todo aquele que se encontra assim, se você quer ver alguém que está nessa condição de Amazias, você pode pensar, mas ninguém mais faz isso aí que ele fez. Não, faz sim. Quer ver alguém que está na condição de Amazias? A pessoa que tem síndrome de ser especial. Conhece a pessoa que tem síndrome de ser especial? Eu já fui picado por esse bichinho da especialidade em algum momento. É aquele que fala assim, não, Deus conhece o meu coração. A palavra está ali, está falando para ele que ele está errado, que ele está em pecado, mas ele fala assim, não, Deus vai dar um desconto para mim. Afinal de contas, eu sou especial. Lá no final, Deus vai arrumar um jeito de me beneficiar. Esse é o coração daquele que é arrogante. Por quê? Deus não diz que vai tratar ninguém de maneira especial. Ele diz que aqueles que serão tratados de maneira especial são apenas aqueles que têm a sua vida confiada em Jesus. E eles demonstram isso com fé e arrependimento. Segunda característica de alguém que se encontra como o Amazias se encontra é a completa ausência de arrependimento. Ele não abandona os seus pecados. Ele continua nos seus pecados, dando desculpa, tentando amaciar ou tentando, de alguma forma, justificar a sua própria condição. Mas não existe arrependimento. Essa é a segunda característica de quem está exatamente na mesma condição do Amazias. E a terceira característica de quem está nessa condição é letargia. O que é letargia? Ele já não sente mais, cauterizado. Romanos 1, a palavra de Deus vai dizer que Deus o entregou. E eu lembro de um caso muito característico de um homem, alguns anos atrás, aconselhando com um pastor que eu acompanhava no ministério, e esse homem falando para o pastor veio repreendê-lo por uma atitude de pecado e tudo mais, e aí esse homem justificou falando assim, mas Deus está me prosperando. E aí o pastor falou, você está fazendo confusão. A prosperidade que você está vivendo exatamente é um laço para você, porque enquanto você está prosperando, você não está se arrependendo dos seus pecados. Então, muitas vezes, quando Deus quer nos punir, ele dá exatamente aquilo que nós queremos. Romanos capítulo 1 vai dizer isso 3 vezes, falando, Deus os entregou seus próprios prazeres. Deus entregou seus próprios prazeres. Deus entregou seus próprios prazeres, dizendo, evidenciando exatamente que um sinal de alguém em arrogância, como Amazias, é a pessoa que está em letargia. Ou seja, Deus já entregou ele para os prazeres. Ele está vivendo bem, está prosperando e falando assim, não, tá tudo bem, tá vendo? Tô prosperando. Olha o sinal de que Deus está me abençoando. Mas, na verdade, é o sinal de que Deus já o entregou completamente aos seus próprios prazeres. Bom, terceira coisa que percebemos, então, em Amazias. Primeiro, nós percebemos a sua fascinação por deuses falsos. Segundo, a sua rejeição à instrução do Senhor. E terceiro, as suas decisões equivocadas. O versículo 17 vai dizer, depois de consultar os seus conselheiros, lembra que ele não consulta mais a Deus, ele não quer mais saber do profeta, mas que a Bíblia diz que ele consultou os seus conselheiros. Então ele diz assim, depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio, vem me enfrentar. Ou seja, ele quer ir para a guerra contra Israel, ele quer fazer uma guerra civil. Esse é exatamente o sinal de que a pessoa está realmente completamente perdida. É quando ela começa a tomar decisões equivocadas. E uma característica da decisão equivocada é que ela funciona como uma espécie de exaustor, né? Ela funciona como uma espécie de atrativo, né? Como um imã. Ele atrai outras decisões equivocadas. O que eu quero dizer com isso? É que uma decisão equivocada puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e a pessoa entra num espiral de destruição terrível e, infelizmente,
no final, ela acaba, no fim da sua vida, ou em algum momento da sua vida, completamente destruída. E a gente conhece várias pessoas que já passaram por isso. O que é? Mesmo vendo os resultados na vida de outras pessoas, ainda insistimos nos erros. Isso acontece com alguma frequência. Mesmo vendo, mesmo presenciando, testemunhando de como decisões equivocadas causadas pela arrogância, causadas pela idolatria, mesmo vendo essas decisões ruins causadas por tudo isso, nós vamos no mesmo caminho. É impressionante como que nós não temos capacidade de perceber o quanto às vezes estamos trilhando o caminho errado. Então, a advertência aqui é exatamente tentar perceber essas coisas. A idolatria, tentar perceber o quanto não valorizamos a palavra de Deus, o arrependimento, e o resultado disso são decisões ruins. E podem ser pequenas decisões, tá? Pode ser decisão, por exemplo, de mudar de casa, às vezes pensando só em você mesmo. Casamento, a gente vê muito isso, né? Às vezes o marido quer mudar de apartamento ou de casa pensando em si mesmo e não pensa na esposa e traz desgosto para a esposa, em vez de cuidar da esposa, em vez de preservar a esposa, acaba trazendo destruição e trazendo dor para a própria família. Enfim, poderíamos citar N exemplos aqui e não vai vamos chegar na mesma conclusão de que mesmo vendo os erros de outras pessoas, acabamos insistindo nesses mesmos erros. Bom, moral da história para a gente poder terminar: a mistura de arrogância com carnalidade pode destruir até mesmo os maiores reinos, e aqui é um exemplo disso. Essa mistura bombástica de arrogância, de prepotência, de orgulho, de soberba, junto com a carnalidade, com o pecado, com a atração pelas coisas da vida, da carne, essas coisas juntas certamente podem produzir um cenário de absoluta destruição. E, pensando nisso, qual é o desafio do Léo aí para esta segunda-feira, para começarmos a semana e começarmos a semana bem? O desafio é não ser um Amazias, né? O desafio aqui é tentar não projetar os princípios que esse homem quebrou na sua própria vida, não tentar projetar o que ele fez de errado na nossa própria vida. Então, tentar perceber aí o quanto às vezes estamos afastados do ideal de Deus e voltar aos caminhos do Senhor com rapidez. Certo, meu povo? Bom, então acho que é isso. Acredito que deu para deixar isso bem claro. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, vamos entrar em oração agora, pedindo ao Senhor que nos dê graça, né? Para não ser um Amazias. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, quero começar a semana de devocional orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um recado importante para você. Hoje, às 20 horas, na Igreja Nave, nós temos o Talk de Casais. O que é isso? É um momento onde nós vamos conversar sobre casamento, aplicando a palavra que fomos ministrados ontem em nossa igreja, tá bom? Então hoje, às 20 horas, eu te espero na nossa querida Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos, número 28, no bairro Nova Suíça, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira para todos, excelente semana, fiquem com Deus.